Olá pessoal, quem fala é Trapeve e eu vou falar um pouco sobre as almofadas pedagógicas. Então, em primeiro lugar, assim, é um prazer poder estar colocando as almofadas disponíveis aí no Cieja, em Perus, e uma pena não poder estar nesse momento aí com vocês, mas eu acredito que logo vai ter outra oportunidade para fazer esse encontro aí pessoalmente. Então, as almofadas pedagógicas elas surgiram depois depois de 2016, da ruptura institucional, que eu chamo, né? A partir daquele momento, eu comecei a pensar sobre questões políticas e históricas, tentando compreender o que tinha levado aquele momento a acontecer aqui no Brasil, né? Então, a partir disso, daquele incômodo, eu comecei a voltar um pouco na história do Brasil e investigar um pouco mais de perto o que tinha acontecido. Nesse momento eu fui encontrando várias referências que, para mim, é, colocavam, enfim, estavam fundamentando a história do que tinha acontecido e por quê, né? Então, nessa pesquisa, eu comecei a encontrar vários momentos históricos, vários personagens, vários movimentos, né, manifestações sociais de diversos setores da sociedade, e nisso eu tive então uma ideia de tentar reunir essas referências todas para funcionar como um dispositivo educativo, né? No início o trabalho tinha surgido muito com a palavra pedagógico, até um trabalho anterior, bem nesse período e como reação à ruptura institucional, essa palavra pedagógico ficou muito na minha cabeça e porque eu estava pensando que a partir daquele momento, enfim, né, na minha produção como artista, eu tinha que começar a pensar as relações nesse sentido, de médio e longo prazo, né? Eu acho que em 2016 foi um paradigma que se quebrou na sociedade, de valores, né, que estavam sendo então impostos a partir daquele momento ali, né, com a Câmara, o Senado também. Então, a partir disso, eu fiquei pensando que então a minha prática, eu poderia pensar a minha prática como artista num modo que fosse num processo de médio e longo prazo. Então, com esse contexto que surgiu então os projetos mais ou menos nesse campo pedagógico, né? Então, as almofadas pedagógicas, que foi esse objeto, né, que eu na verdade eu me aproprio desse objeto, que é um assento, né, uma almofada, um assento, e me aproprio desse objeto para inserir conteúdo. Então, isso aconteceu no fim de 2016 e em 2017 foi a primeira vez que eu consegui colocar isso para fora, né? Então, eu atuo mais no campo, digo, simbólico da arte, né? Sou artista formado, bacharelado e mestrado no campo das artes visuais, arte contemporânea, e atuo praticamente mais nesse campo. Dou oficina e tal, mas mais no campo simbólico mesmo. Só que esse trabalho, desde o princípio, já tinha um objetivo que era funcionar no campo da prática pedagógica, pensando num campo social mesmo, né? Porque eu vi ele, enfim, formatei mais ou menos o projeto baseado também, isso é uma coisa importante, baseado também, claro, na pedagogia do Paulo Freire, né?
Então, uma das primeiras referências que eu encontrei ali, né, nessa busca histórica para poder compreender o que estava acontecendo hoje no século XXI no Brasil, foi o MCP, Movimento de Cultura Popular, aqui em Recife, né, eu moro em Recife há uns 7, 8 anos, e encontrei então esse movimento de cultura popular que o Paulo Freire trabalhou, né, também dentro do movimento e tinha toda um princípio ali de educação, de alfabetização com consciência crítica, né? Que depois a gente vai ver que é muito baseado na alfabetização cubana também, né? Então, muito da base do projeto das almofadas parte desse princípio de alfabetização crítica e de educação democrática, né? Então, eu divido mais ou menos com Paulo Freire e com Anísio Teixeira, mas também trazendo uma contemporaneidade, trazendo referência da educação descolonial, né, e tal, nesse sentido, com leitura de Bell Hooks e também questões sobre descolonialismo da Grada Quilomba, enfim. Esses princípios, então, surgiram como preceito para estar pensando o projeto e esse dispositivo das almofadas pedagógicas. Então, porque, assim, eu trabalhei muitos anos como editor de uma publicação de artes visuais, ela era impressa e funcionou durante 15 anos e se chama Recibo. Então, em 15 anos eu fiz 18 publicações e durante esse período, funcionando sempre com projetos de fomento público, né, de fomento à produção artística, participou de alguns editais do Ministério da Cultura, um aqui do estado de Pernambuco também, e de um do Ministério da Cultura chegou a fazer em 6 números 10 mil exemplares de cada uma. Então, no final, eu consegui fazer uns 75 mil exemplares distribuídos. Então, eu venho de uma prática editorial impressa nesse sentido, né, de pensar o espaço editorial. Então, eu acredito que as almofadas surgiram também de um desdobramento dessa prática editorial que eu tinha, né, que eu tenho. E aí, só que assim, como uma coisa que sempre me despertou era que o impresso sempre já nascia como arquivo, né? Enfim, ele vem fechado e você recebe, compra, sei lá. Enfim, eu experimentei o espaço impresso durante 15 anos e era um projeto editorial de artista, mas em colaboração com outros artistas, então a ideia era sempre experimentar o espaço impresso. Então não tinha muito códigos que a gente encontra hoje em publicações, né? Foto, manchete, texto. Não, ele era mais intervenção artística mesmo. Então, e no papel impresso eu experimentei vários modelos e formas de se colocar um projeto artístico ali, né? E aí, então, as almofadas vêm desse processo de pensar um projeto editorial, que eu acredito que as almofadas sejam um projeto editorial, só que num objeto, né, que é apropriado do cotidiano e que se relaciona muito com o corpo e tem uma relação utilitária aí que se coloca como hoje eu vejo como escape, né, como gatilho, como isca para poder despertar a curiosidade, enfim, até despertar o uso mesmo dela, né, que é um assento para colocar ali. O objeto da almofada, eu me apropriei, eu fui na casa de uma prima e vi esse objeto mesmo na casa dele lá e tinha esse mesmo formato, igualzinho, só que onde tinha um lado, né, que são duas faces, tinha a logomarca de um time de futebol. E era verde e branco. Então eu, muito ligado à questão gráfica,
Aquilo lá me chamou muito a atenção e eu vi que era um espaço ideal para estar inserindo o conteúdo. Então, foi nesse âmbito assim que surgiu. Então, me apropriei desse objeto e inseri conteúdo nele. E aí a ideia é justamente criar uma espécie de índice de movimentos, de personagens e de lutas por justiça social no Brasil, né? Então, isso vem acontecendo desde 2017, que ela vem circulando, então, realmente mais por espaços, até hoje mais por espaços institucionais no campo da arte, mas desde o princípio, como eu falei, ele tem o objetivo de justamente alcançar espaços de centros de cultura, centros sociais de educação, para estar fazendo ele funcionar no modo como foi feito mesmo, né? Porque no campo da arte, né, nessas experiências, durante 3 anos ela participou, as almofadas, o conjunto, né, participou de cerca de 6 exposições. O que eu noto é que ela funciona no campo simbólico mesmo, sabe? As pessoas têm pouco tempo para estar. Não é que tem pouco tempo, mas é que a visitação e exposição é sempre meio dinâmica, né? E eu acredito que a potência das almofadas elas sejam tenham mais potência justamente em centros de educação, centros de formação, que é onde vai poder ser explorado mesmo o que ela está se propondo, né? Então, assim, ela funciona, ela tem um funcionamento individual, não, que eu digo, tem um funcionamento espontâneo, né, do objeto mesmo tá ali num espaço de estar, numa sala de estar, ou mesmo numa sala de aula, né? Nas exposições elas sempre estão colocadas em mobiliários ou bancos, bom, sempre bancos, né? Mas em mobiliários feitos para pensando no local ali, né? Num espaço realmente de estar recebendo esse espaço de sentar, de refletir, enfim, né? Esse espaço que eu chamo também de um certo playground filosófico, né? Que é um espaço que eu sempre acho e me aproximo, sempre penso no recreio, né? Enfim, subjetividades à parte, o projeto das almofadas trabalha então com vários setores. Eu acho que eu acabo me apropriando de várias linguagens, né? Eu me aproprio da arte para falar de história e para falar e ativando um espaço pedagógico, né? Então, nas almofadas tem um guarda-chuva grande de casos, de causas. Então, ele tem o intuito também de não ser fechado, né? As almofadas começaram com 17 conteúdos, almofadas, e hoje tem um pouco mais já de 50. Então a ideia é sempre ampliando e inserindo cada vez mais conteúdos nele, né? Então também tem a questão de conteúdos específicos, que está no lugar e então tem um conhecimento dali e insere conteúdos específicos, né? Então, assim, as almofadas eu vejo que ele é um projeto piloto para ser aplicado em massa, assim, é uma questão realmente assumo que é um projeto quase de alguma forma tentando alcançar um espaço visionário de ter uma tiragem massiva, né? Mas hoje ainda ele está, enfim, são 3 anos, né, que eu venho fazendo e de alguma forma aos poucos venho alcançando esse espaço social que eu acho que é o ideal. Então, para mim fazer chegar no CIEJ através da Ana Paula, né, tivemos a sorte de se encontrar na oficina que eu ministrei em São Paulo no fim de julho. Ela então me convidou para estar fazendo essa fala, né? A princípio seria uma fala pessoalmente aí, mas que no final a gente está, enfim, não consegui nesse momento, mas em outro com certeza terei o maior prazer de poder realmente conversar com vocês aí.
Então, para não ficar muito longo, eu acho que é mais ou menos isso. E aí a gente disponibiliza links, enfim, eu acho que abre esse diálogo, né? Porque a ideia não é, ele não é um projeto pronto, né? Não é uma pintura que é uma coisa pronta, você coloca lá e vai embora. Não, ele é justamente dialógica do princípio ao fim, né? Ele tem isso de ser um projeto, um objeto espontâneo, de você colocar ali, e ao longo do tempo as pessoas vão se aproximando, né? Vão tendo a curiosidade, mas também tem isso de ser realmente ativado, né? Você pega um número X de almofadas e coloca ali e ativa ela, trazendo questões que, né, de interfluxo que se atravessam e tal. Então, o processo é esse. Eu agradeço muito a oportunidade de estar fazendo começando esse diálogo aí com vocês e espero logo a gente se encontrar pessoalmente. Valeu? Muito obrigado. Até mais.